Convido os amados a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22. Abriu? Pegou sua Bíblia? Muito bem, muito bem. Diz a palavra de Deus: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando por cima da água. Quando os discípulos viram Jesus em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Amém? Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 32. Meu irmão muito amado, o Senhor Jesus com certeza marca nossa história de diversas formas. É um referencial que nós temos em nossa vida. Nós olhamos para Jesus e vemos nele alguém que realmente marca nossa existência, que realmente é um diferencial para nossas vidas. Nós olhamos para Jesus e vemos ele como homem, a pessoa que procura a presença do Pai, a pessoa que procura estar na presença do Pai, a pessoa que procura viver a verdade do Pai no seu dia a dia. E isso é extremamente importante para mim e para você, meu amado. Nós olhamos aqui e vemos um exemplo de Jesus, um exemplo que nos chama muito a atenção, haja vista que em nossos dias estamos em falta com Deus em relação a esta prática. Vemos que Jesus, após despedir aquela multidão que estava com ele subiu um monte a fim de orar sozinho. Irmão muito amado, como está a nossa vida de oração? O interessante é que muitos acham que Jesus não precisava orar, que Jesus era uma espécie de deusinho encarnado, sei lá, vivendo meio Deus, meio homem, uma coisa assim um tanto quanto misturada, mas nós sabemos, e a palavra nos afirma, que Jesus era totalmente homem, tal qual eu sou homem, tal qual você é. Ele era do gênero humano totalmente, não era meio Deus nem meio homem, e Jesus precisava ser desta forma para que ele pudesse ser um referencial na minha vida e na tua vida. E nesse aspecto, com certeza, se ele fosse meio Deus, como poderia ser um referencial para mim, já que sou humano, dados e tendente às mais diversas fraquezas? Jesus com certeza sofreu na carne tudo aquilo que é comum a mim e é comum a você, mas um ponto interessante: ele resistiu todas as tentações, ele procurou forças para que essa comunhão dele fosse exposta para aqueles que o seguiam. E nós vemos nesse texto, irmãos, que Jesus estava orando. Quantos de nós estamos em falta na oração? Quantos de nós oramos pouquinho? Não é verdade? Alguns minutos por dia, olha lá. Oramos coisas mínimas. Quantos de nós há muito tempo que não vamos a um monte?
Não nos retiramos para um lugar isolado para ali clamarmos ao Todo-Poderoso? Quantos de nós talvez nunca fez isso? Nunca foi ao monte, sempre ali dentro da igreja ou na sua casa orando? Nunca teve uma experiência diferente com o Todo-Poderoso? Eu quero falar para você: procure um monte, vá orar no monte, procure um local reservado, vá orar nesse local, porque é bom demais, porque a graça do Senhor se manifesta nas nossas vidas, porque o Senhor se manifesta nas nossas vidas, isto porque nós temos liberdade e damos total liberdade ao Espírito Santo de Deus, quando estamos nesses locais isolados, sozinhos talvez, ou com alguns. Era uma prática comum a Jesus subir ao monte. Quantos textos nós vemos Cristo indo ao monte orar? Esse é um dos exemplos que o Senhor nos deixa nesse texto. Ele fala para nós, fala para mim, para você: é preciso orar. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ter uma agenda de oração. Você precisa agendar tempo para Deus na tua vida. Você precisa, na tua vida corrida, talvez, uma vida que você trabalha muito por dia, mas você precisa encontrar lugar para o Senhor, já que você tem lugar para trabalhar, tem lugar para a sua família, tem lugar para filhos talvez, para diversão talvez, para televisão talvez, você também tem como obrigação encontrar lugar na tua vida corrida para o Senhor Jesus. E isso é fundamental importância, isto é de fundamental importância para todos que querem crescer na presença de Deus. Amados, tudo quanto Deus fez foi fruto do seu esforço. Tudo quanto Jesus fez, melhor dizendo, aliás, tudo quanto Jesus fez foi fruto do seu esforço. Fruto do seu esforço em buscar santidade, fruto do seu esforço em buscar comunhão com Deus, fruto do seu esforço em querer estar próximo ao Todo-Poderoso. E aquilo que ele recebeu, eu posso receber. Você que me ouve pode receber, porque Cristo Jesus é um referencial real, verdadeiro e totalmente em condições de ser observado e de ser imitado. Quer você poder de Deus? Quer você ser grande na presença do Senhor? Queres fazer coisas maiores do que aquelas que Cristo fez, como Ele mesmo disse? É necessário orar, é necessário santificar a vida, é necessário pagar o preço, é preciso estar no monte, é preciso estar no lugar reservado, é preciso ter comunhão com o Todo-Poderoso. Sejamos, portanto, nós homens de oração, e quando nós somos homens de oração, amados, o Senhor faz coisas, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida, Ele se manifesta a nós, Ele nos dá poder, nos dá autoridade, Ele nos faz que sejamos instrumento poderoso nas suas mãos, e coisas inesperadas hão de acontecer na nossa vida. E nesse texto nós vemos algo que aconteceu de forma inesperada, talvez inimaginável. Jesus vai ao encontro do barco, Jesus vai ao encontro dos discípulos que estavam no barco, mas Jesus não usou um bote, Jesus não usou um meio normal, mas no poder que ele tinha recebido de Deus, dessa comunhão de oração, nesse poder, nesse revestimento de autoridade, nessa unção que ele estava, ele caminhou por sobre as águas, ele caminhou por sobre as águas, e é assim que Deus faz comigo, é assim que Deus pode fazer com você, Ele nos faz caminhar por sobre as águas, e essas águas, irmãos, muitas vezes é o sofrimento do dia a dia, muitas vezes são as dificuldades do dia a dia, são as provações. Oh meu Deus, quanta dificuldade, não é? Eu quero falar para você, meu amado, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de comunhão com o Todo-Poderoso, espelha-se em Cristo, tenha Cristo como referencial de vida, não tenha homens como referencial. Você já notou, amados, quantas pessoas possuem homens como referencial? Já notou isso? Tem pessoas que se vestem como aquele pregador famoso, que fala como aquele pregador famoso, que canta como aquele outro cantor, enfim,
Tem muitas pessoas se espelhando no homem, mas nós somos chamados a nos espelharmos em Cristo Jesus, porque quando nós espelhamos-nos em Cristo, coisas poderosas podem acontecer em nossa vida e através da nossa vida. Mas para que você tenha esse poder, o poder de andar por sobre as águas, é preciso pagar um preço. Tudo na vida possui um preço, meu irmão. Não ache que nada cai do céu. Não, nada cai do céu. Tudo quanto você faz, custa-lhe alguma coisa. Custa-lhe alguma coisa, mas a fé, ela é fundamental para que você tenha êxito sobre os seus projetos, porque é através da fé, meu irmão, é através da fé que você busca essa comunhão com Deus, é através da fé que você vai ao monte, que você vai aos locais isolados, e é através da fé, com certeza, que você usufrui da presença de Cristo na tua vida e do Senhor recebe a unção para andar por sobre as águas. É preciso fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, amados, nós vemos ainda que quando você se espelha em Cristo, quando você tem como referencial de vida o Senhor Jesus, nós somos levados, amados, a viver e a agir de forma corajosa. Nós vemos ali que os discípulos, ao visualizar aquele homem andando por sobre as águas, começaram a gritar, oh meu Deus, quanta covardia, é um fantasma, ou Elias Oliveira, até 2000 anos atrás o povo já cria em fantasma, já acreditava em fantasma, até os discípulos, que sabiam que da morte ninguém volta, mesmo assim gritavam, é um fantasma, assustados, com medo, porque era totalmente inesperado que alguém pudesse andar por sobre as águas. Mas Jesus olhou para eles e, cheio da sua graça, cheio da sua unção, disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Amados, coragem, porque é na coragem, é nessa coragem que nós precisamos agir, é nessa confiança que nós precisamos agir. Nós precisamos confiar de uma forma tão intensa no Senhor, tão poderosa, a ponto de termos coragem para fazermos coisas que muitas vezes não é aceitável, não é entendida, mas eu quero dizer para você que andar por sobre as águas é inexplicável, é praticamente impossível. Sim, é dessa forma que o Senhor age na nossa vida. Deus faz com que coisas impossíveis aconteçam, mas Ele exige de nós coragem para seguirmos em frente, coragem para pagarmos um preço, coragem para andarmos com Deus, coragem para nos enchermos com o Espírito Santo de Deus, coragem para dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Amados, quantas vezes ouvimos as pessoas dizendo: eis-me aqui, mas são muitas vezes covardes no primeiro embate, na primeira luta, já desistem. Não é desta forma que Deus quer que seus servos sejam. Ele exige que haja coragem, que sejamos pessoas corajosas, pessoas que andem, pessoas que sigam, pessoas que vivam, pessoas que tenham a unção do Senhor na sua vida. E ali, após declarar coragem, exigir coragem, o Senhor olha para eles e diz: vocês precisam fazer a minha vontade, vocês precisam observar a minha vontade. E Pedro, naquele momento, olhou para Jesus e disse: Senhor, és tu mesmo? Mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Senhor, és tu? Fale que eu vá, mande que eu vá andando. Irmãos, é fé. Nesse momento Pedro tem ali, ele tem ali um levante de fé, ele tem ali um momento de fé especial. Ele falou: Jesus, é você, se fores tu, eu sei que se você falar, vem até mim por cima das águas, eu poderei ir, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és grande demais. Nós sabemos e cremos que tu podes todas as coisas. Assim poderia ter Pedro afirmado. Na verdade, ele viveu essa realidade.
E Jesus disse: venha, venha. Os corajosos do Senhor sempre ouvem de Deus: venha, venha. Você é corajoso? Você é de Deus? Certamente você já ouviu do Senhor: venha, venha. Nós precisamos, amados, ao ouvir esse chamado, ao ouvir esta ordem, não negligenciarmos, mas darmos passos em direção ao Todo-Poderoso, andarmos em direção ao Senhor e fazermos aquilo que muitas vezes parece impossível. Mas quando Deus está na frente, quando a ordem vem de Deus, não há impossível que não possa vir à existência, não há coisas difíceis que não possam ser resolvidas, não há problemas que não possam ser solucionados. Está você hoje aí, vivendo uma dificuldade, vivendo um problema. Eu quero dizer para você que aquele que andou por sobre as águas diz para você: venha, venha, venha. Mas é preciso que tu tenhas coragem, que você não seja apenas um homem que profere coisas da boca para fora, mas que seja uma pessoa que fale e que viva a vontade de Deus na sua vida. Oh, amados, nós vemos na palavra de Deus quantas pessoas que ouviram o venha, venha de Deus, e foram pessoas que saltaram, ficaram de pé e afirmaram: eis-me aqui, eu vou. Quantas pessoas lemos na Bíblia que agiram desta forma? Quantas pessoas lemos na palavra do Senhor que agiram assim? Quantas pessoas, meus amados, que não mediram esforço, que não fizeram primeiro uma conta matemática, uma operação matemática, não pararam para raciocinar, não pararam para dar lugar à razão, não pararam para ser racionais, apenas ouvir o Senhor falar: venha, venha, e saltaram do seu lugar e tomaram posse desta ordem, e foram homens, mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que fizeram coisas maravilhosas, que fizeram coisas extraordinárias, e muitos desses estão narrados na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo foi um daqueles que, ao ouvir o venha, tomado de coragem, envolto na coragem, deixou tudo quanto tinha, deixou seu caminho, deixou sua família, deixou talvez aquilo que lhe dava prazer, deixou o conforto da sua residência, saiu da sua zona de conforto e esteve pronto para fazer a obra de Deus, e a fez com excelência. É assim que Deus quer, é assim que Deus exige, é assim que Deus fala para você que me ouve é assim que Deus fala para você que está ligado com a gente. O chamado do Senhor é: venha, venha, salte do teu lugar, não fique esperando aparecer um outro profeta para falar para você: oh, você precisa ir, e não sei o quê, porque esse chamado de Deus é uma confirmação do ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Senhor já mandou, o Senhor já falou para você ir, está apenas confirmando: vá, faça a obra de Deus, aquela que está ao teu alcance. Alcance o povo ao teu redor, vá até onde você pode ir. Você pode fazer a obra de Deus, mas você não pode se esquivar, você não pode se isentar, você não pode ser covarde, você não pode deixar de ouvir, você não pode deixar de atender o venha de Cristo, O apóstolo Pedro ali naquele barco, ele poderia até, tomado aí por uma covardia, falar: não, Jesus, não vou me arriscar. Irmãos, se porventura Pedro houvesse agido dessa forma, certamente muitas coisas na sua existência teriam tomado um rumo diferente. Porque nós vivemos, irmãos, momentos de Deus, e os momentos de Deus muitas vezes não voltam mais.
Porque o Senhor hoje te chama para uma determinada ação. O Senhor hoje te chama para fazer algo. Mas se você se acovarda, se você torna-se covarde, se você diz não, se você não se predispõe, com certeza, talvez não terá uma segunda chance. Não terá uma segunda chance. Pedro, meu irmão, foi um homem de coragem. Foi um homem de coragem. Quando o Senhor disse para ele, venha, ele não perguntou, Senhor, será que eu vou afundar? Será que eu vou molhar meu pé? Ô Senhor, e esse negócio aí? Já pensou, eu posso morrer afogado? Não, ele não questionou as muitas possibilidades de problema. Ele não questionou sei lá, os inúmeros acontecimentos que poderiam advir daquele fato dele sair do barco, pisar sobre a água. Amados, é uma questão de fé, e a fé acompanha o chamado de Cristo. Quando o Senhor diz para você, venha, é porque Ele sabe que você pode levantar do seu lugar e sair, porque o Senhor só chama aqueles que o têm no seu coração. No entanto, você não pode se acovardar diante dEle. Você perde a bênção. Você perde a bênção de servir ao Senhor. Amados, nós precisamos ser servos do Senhor, homens de oração, vidas de fé, vidas que fazem porque creem que Deus vai honrar sua fé, vidas que dão passos porque sabem que Deus está ali para segurar na mão se for necessário, vidas que se lançam no campo, que se lançam sobre as dificuldades, porque sabe que Deus é aquele que ampara. Amados, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, não fique aí sentado à beira do caminho esperando não sei o que. Não fique esperando, sei lá, aparecer um anjo do céu para falar para você, faça. Não, se Deus chamou você, se Deus te chamou, se Deus te comissionou, eu quero dizer para você, meu irmão, quero falar para você, meu amado, vá e faça a obra de Deus, vá e faça a obra do Senhor, não fique aí parado, mas vá, porque Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Nesse momento nós vemos, amados, que Pedro saiu do barco, ele pisou sobre a água, e a água era como sólida, ele pisou e ele encontrou sustentação. Versículo 29, venha, disse Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. É o fruto da fé. Se Pedro se acovardasse, se Pedro não tivesse coragem no seu coração, certamente ele não teria experimentado andar por sobre as águas. Um fato que certamente marcou a sua fé, edificou a sua vida, que foi fundamental na sua jornada, e ele começou a caminhar em direção a Cristo. Irmãos, quantas vezes somos nós também chamados pelo Senhor, ouvimos o venha do Todo-Poderoso, pisamos sobre as águas, damos alguns passos e descobrimos que a água, ela não é sólida, é líquida, e a partir desse momento começamos a afundar, meu irmão. Em outras palavras, quantas vezes Deus te chama, que te comissiona, te dá poder, te dá autoridade, te dá uma obra para fazer. Você inicia a obra de Deus, você dá os primeiros passos, mas no andar dos dias, no correr dos dias, no calor das dificuldades, você começa a esmorecer, você começa a cair na tua fé, você começa a perder a esperança no Senhor, e você automaticamente naufraga, você automaticamente afunda nos problemas, afunda no pecado, afunda naquilo que não é do Senhor. Quero dizer para você, minha irmã, quero dizer para você, meu irmão, que Deus tem um chamado para você, mas Ele quer que tu seja uma mulher, um homem cheio do Espírito de Deus. E para atender esse chamado, só é possível quando você dá tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus.
Lembra da agenda? É preciso agendar Deus na tua vida. Você precisa encontrar tempo para orar. Você precisa ser um homem, uma mulher de monte. Um homem, uma mulher que reserva tempo para estar em um local isolado, para sozinho gritar na presença do Senhor, clamar pela unção de Deus. Você precisa, meu irmão, encher-se com aquilo que é do Senhor. Quer fazer a obra de Deus? Começou a andar por sobre as águas. A água é sólida. Se você não fundamentar a tua fé na palavra, se você não encher o teu coração com Deus, você vai afundar. É uma coisa lógica, é comum. Os problemas serão tão grandes, virão como ondas tão fortes sobre a tua vida, que você vai perder a fé. Tu precisa, meu irmão, tu precisa, minha irmã, buscar Deus. Buscar Deus. Você precisa ter Cristo como referencial, aquele que subiu o monte para orar, aquele que buscava o Todo-Poderoso, aquele que queria ter unidade com o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o homem, aquele que estava desprovido da sua divindade, aquele que nasceu como homem, viveu como homem, foi referencial para o ser humano como o homem que era. Não um deusinho, meio Deus, meio homem, mas um homem. E aquilo que foi possível a Jesus Cristo, nos é possível também, porque Jesus é o nosso exemplo de vida. E vemos que as ações de Cristo foi possível a Pedro. Jesus andou por sobre as águas. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, unção de Deus, poder de Deus. Pedro olhou para Jesus e o viu como referencial, o mesmo Deus que Cristo servia. Pedro também estava submisso. Pedro andou por sobre as águas. Pedro também experimentou esse milagre extraordinário que é pisar sobre as águas e não se afundar. Mas Pedro, meu irmão, ele olhou para trás, ele olhou para a situação, ele olhou para os problemas, e quando ele viu a grandiosidade dos problemas, os ventos, as ondas, ele começou a afundar, porque tirou os olhos de Cristo. Está você fazendo a obra de Deus? Está você servindo ao Senhor? Está você buscando a presença do Pai? Não pode tirar os olhos de Cristo, meu irmão, porque se você tirar os olhos do Senhor, você vai afundar em meio aos problemas, vai afundar em meio às dificuldades. Mas já que você está afundando, talvez você esteja nessa situação, nesse segundo estado de Pedro, o Pedro que perdeu a fé, o Pedro que se deixou acovardar porque a situação se mostrou tão grande. Talvez você está nesse estado hoje. Elias Oliveira, hoje eu estou assim, estou aqui sofrendo, estou aqui envolto nos problemas, envolto nas dificuldades, não consigo mais olhar para o Senhor, não leio mais a Bíblia, não o louvo mais, não adoro mais, não oro mais, não jejuo mais. Elias Oliveira, na verdade sou um zero à direita, à esquerda, não é? Um zero à esquerda. Esse negócio do zero é complicado, mas um zero à esquerda. Não faço diferença mais no reino dos céus. Quero falar para você que Jesus está com o braço estendido para você. Jesus está com a mão estendida para você. Jesus pode mudar a tua sorte. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode restaurar por completo a tua fé. É preciso, no entanto, que você clame por Ele, que você vire para Ele, que você abrace a presença do Senhor. Foi assim que Pedro agiu, quando ele viu que a situação estava ficando difícil demais, que ele estava naufragando, afundando nas águas. Pedro gritou: socorro, Senhor, socorro, socorro. Sabe o que Cristo fez? Estendeu o braço, estendeu a sua mão, segurou a Pedro e perguntou: Pedro, por que tão pequena a tua fé? Por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Amados, todas as vezes que você permite que a dúvida entre no teu coração, você vai afundar. Todas as vezes que você permite que a dúvida, que a falta de fé entre no teu coração, você vai afundar.
Mas Pedro foi agarrado por Jesus. Jesus quer agarrar você também. Jesus quer segurar você pela mão. Jesus quer restaurar você, quer mudar a tua sorte, quer renovar a tua aliança. Jesus quer fazer algo grande na tua vida. Olhe para o Todo-Poderoso, clame por Ele, clame pelo socorro do Senhor, clame, clame, clame. E certamente você ouvirá o venha, venha, venha de Deus para você. Venha para a minha presença, venha para debaixo das minhas asas, venha, venha, venha. Eu renovarei a tua fé, encherei o teu coração com poder, com autoridade, e você continuará na presença do Senhor, fazendo aquilo para o qual foi definido, para o qual foi designado. Mas tem que deixar-se encher pelo Espírito de Deus, meu irmão. Tem que pagar o preço. Tudo na vida tem um preço. Jesus pagou um preço, o preço dos montes. Jesus pagou o preço de uma vida santa. Jesus pagou o preço de viver em comunhão com o Todo-Poderoso. Os apóstolos pagaram um preço, pagaram o preço da santidade, de estar na presença do Senhor, de ter fé no Todo-Poderoso. Paulo pagou o preço de confiar, o preço de viver, o preço de ter coragem, o preço de observar o ID de Deus. E ele fez, e foi provado, e foi aprovado naquilo que ele fez. Você também pode ser assim. Só precisa se lançar nas águas, a exemplo de Pedro. Só precisa se lançar nas águas, a exemplo de Pedro. É fé, é fé. Tenha fé no Senhor, e coisas novas o Todo-Poderoso fará na tua vida. Ande por sobre as águas, ande por sobre os problemas, encha-se do Senhor, encha-se do Senhor, reserve tempo para Deus, doe a tua vida para o Senhor, viva a Deus, viva com Deus, seja de Deus, doe-se para o Todo-Poderoso, seja qual no passado, um escravo da orelha furada, um escravo que abriu mão da sua liberdade, entregou-se a um Senhor e voluntariamente disse: eis-me aqui, Senhor, quero fazer somente a tua vontade todos os dias da minha vida. E mergulhe nas águas do Espírito Santo de Deus e experimente aquilo que Deus tem reservado para você, e depois veja quão grande é o amor de Deus para com a tua vida e aquilo que você pode fazer quando está em comunhão com o Senhor. Meu irmão muito precioso, minha irmã muito querida, viva a Deus na tua vida, seja do Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Hoje é o dia do compromisso, hoje é o dia de você olhar para o Todo-Poderoso, hoje é o dia de você lançar-se nas águas e pisar sobre uma água que não mais é líquida, mas que foi solidificada pela fé no Senhor. Hoje é tempo de você lançar-se no campo e não se afundar nos problemas, porque os problemas foram achatados pelo Senhor, foram achatados pelo Todo-Poderoso, e você vai passar por sobre as dificuldades e fará aquilo que Deus quer para você. Que você manifeste na tua vida a glória do Todo-Poderoso, que a vontade do Senhor venha à existência no teu viver, e que tu sejas um homem, uma mulher, cada dia maior no reino dos céus, fazendo aquilo que Deus comissionou com autoridade e com poder. Que Deus te abençoe e que você seja assim, cheio do poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse é o Ministério Vivos, a voz da fé cristã, pelo site vivos.com.br. Eu sou teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Um abraço a todos.